a gente começou a falar de narrativas, o Gustavo lembrou muito bem desse perigo que não está diretamente ligado ao governo Bolsonaro, mas veio para cima dos apoiadores, digamos assim, né? Eles classificam como apoiadores do governo, porque também tem essa coisa da adjetivação, né? Ou você é bolsonarista ou você é anti-Bolsonaro, ou você é bolsonarista ou você é democrático. Eles tentam sempre separar nessas narrativas, classificando de pessoas do mal essas que apoiam o governo e todas as outras são as empáticas, as preocupadas com a nação, quando a gente sabe que não é nem uma coisa nem outra, né? CPMI das fake news, que a gente está vendo a ameaça de ressuscitar aí com o fim da CPI da Covid, é mais uma forma de endossar essas narrativas e manter esse clima de animosidade por mais 1 ano e meio até o fim do governo Bolsonaro? Eu acho que o Guy fez um apanhado das narrativas muito bacana e por ele dá para você inferir que existe uma coisa até maior do que essas narrativas individualmente. Existe um fio de conexão, uma coisa que a gente pode chamar de uma metanarrativa por trás de todas essas, que vem sido defendida e alardeada desde antes da eleição do Bolsonaro, que é a construção da ideia de que a eleição do Bolsonaro representa uma ameaça à democracia brasileira, de que o Bolsonaro é inerentemente uma figura ditatorial e que ele representa, portanto, sempre uma ameaça que vai chegar em algum momento de um retrocesso, que eles chamam de retrocesso, que o Brasil, embora boa parte da população fosse gostar muito que o Brasil fosse voltar para o tempo do governo militar, a ameaça que eles fazem é que a gente está ali, a qualquer momento o Bolsonaro pode transformar a gente naquelas cenas de novela com o cavalo passando por cima das pessoas, e as pessoas apanhando, e as pessoas não podendo, deputados presos, jornais censurados, presos políticos, perseguidos políticos, jornalistas sem poder se manifestar. Existe uma ameaça. A qualquer momento o Bolsonaro pode fazer isso, e se não faz é porque, na verdade, ele ainda não teve o poder para fazê-lo. Só que essa é a narrativa por trás de todos os inquéritos inconstitucionais do STF, de tudo que a imprensa constrói. Tudo é justificado porque você tem o perigo de um Hitler, como eles chamam, eles várias vezes fazem a comparação do Bolsonaro com o Hitler, de um Hitler chegar no poder. Então, isso é muito inteligente, essa construção é muito... Bom, o Skype ficou engraçado aqui para mim. Mas essa construção... Mudaram aqui, colocaram um outro fundo, a gente já volta. Rodrigo, dá um socorro aí para nós, mas vamos lá. É para a gente se divertir no episódio final aqui da primeira temporada. Tá muito bonito isso aqui. Parece Estamos que com imagem duplicada, além de tudo. Eu estou numa floresta de paz aqui, tem 6 pessoas assistindo Vamos lá, vamos seguir. A minha explanação. Mas é muito inteligente essa narrativa do ponto de vista da esquerda. Por quê? Porque se você tem um Hitler no poder, você tem a obrigação de fazer alguma coisa, qualquer coisa. E aí todas as linhas podem ser ultrapassadas. Entende? Se é para parar o Hitler, qualquer meio é válido, porque a gente está na guerra, então tudo é válido. Então esse que foi o cavalo, essa que eu chamo de a metanarrativa por trás de todas essas narrativas que o Gaia falou, que abastecem a esquerda. Essa CPMI das fake news, CPI das fake news, CPMI das fake news, seja lá qual for a roupagem que eles querem dar, ela também só é possível por conta disso. Ora, não existe, todo mundo está careca de saber, não existe crime de fake news, não existe... aliás, se existisse crime de fake news, os editores de todos os jornais, grandes jornais brasileiros, tirando a Gazeta do Povo e mais uns 2, já teriam pego cadeira elétrica, né? Se existisse crime de fake news. Mas não há crime de fake news no Brasil. E ao que eles atribuem como fake news, a decisão, como de novo o Gaia falou bem aqui, a essas agências, que é a mesma coisa que o Facebook e o Twitter fazem, né? Terceirizam para agências que são sempre controladas pela esquerda. Então, o que é fake news? Qualquer coisa que vá contra a narrativa da esquerda. Então, qual é o perigo dessa história? O perigo é que a gente passa todo o tempo, lutando contra uma metanarrativa que já está estabelecida e ela aos poucos vai entrando no imaginário. Eu não tenho essa certeza de que são tantos brasileiros que caem nessa metanarrativa, não.
Não são tantos que caem nessa história, mas tem gente que cai. Não ao ponto das pessoas chegarem a irem a manifestações anti-bolsonaristas e do MBL, seja lá quem for que convoca essas coisas, mas o suficiente para nem todo mundo estar tão revoltado quanto deveria com determinados abusos que vêm sendo cometidos. Não só abusos na esfera do judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal, mas várias arbitrariedades foram cometidas no próprio âmbito da CPI da Covid. Essa agora que o Guy se referiu, a reportagem do Jornal Nacional, onde você tem, de novo, informações que não tinham nenhuma relação com Covid, conversas pessoais que não têm nenhum conteúdo criminoso, mas sendo colocados sob óticas criminosas e vazadas pela CPI. Prisões arbitrárias na CPI, a forma como os depoimentos foram tomados, vários direitos das testemunhas, uma série de desrespeito às liberdades civis, enquanto a imprensa bate palma, o judiciário faz que não vê, e tudo isso fica tudo certo por quê? É o único jeito de você tirar um Hitler do poder. O grande objetivo de uma CPI das fake news, Cris, CPI, CPMI, depende do que eles quiserem instalar, o grande objetivo nessa história é um só, desgastar a imagem do governo, mas, além de desgastar a imagem do governo, tem por trás a possibilidade de você conseguir paralisar ainda mais a agenda política do Brasil. Porque eles sabem que, no final das contas, se o governo conseguir aprovar umas 2 ou 3 privatizações importantes, mais 1 ou 2 reforminhas bacanas, a reforma administrativa, eu acho essa reforma tributária do governo atual muito ruim e precisa urgentemente ser revista. Mas se eles conseguirem aprovar, eu não acho que passe, mas se eles conseguirem aprovar ali a reforma administrativa e de repente uma mini reforma eleitoral, se eles conseguirem fazer o mínimo para o Brasil funcionar, tem alguns outros projetos regulatórios importantes na Câmara e no Senado, alguns já aprovados numa das casas, se eles conseguirem que o Congresso brasileiro funcione e aprove minimamente a agenda que o presidente propôs para o país, ninguém segura o Bolsonaro na eleição do ano que vem. Se a economia estiver funcionando minimamente e o governo conseguir entregar alguma coisa, ninguém segura. Então, o objetivo vamos desgastar a imagem do governo e trancar o Brasil. No final, o que esses caras estão fazendo é tomar o Brasil de refém. Refém mesmo, eles estão botando uma arma na cabeça do Brasil e falando, ou vocês tiram o Bolsonaro do poder, ou a gente não libera o país para o país poder andar. E é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo com a CPI. Essa CPI que está em vias de se encerrar foi um desastre para o Brasil, um desastre econômico. O Brasil não apurou absolutamente nada, eu repito. E a quem ela interessou? Interessou a opositores, interessou a esse establishment judiciário e a essa elite judiciária, burocrática, interessou muito aos veículos de comunicação e mídia que não só realizaram seu fetiche de terem assunto para bater no governo todo dia, mas tiveram assuntos que geram pauta. Não é à toa que nós estamos aqui comentando de CPI.